Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Que saudade que eu estava de gravar vídeo para vocês. Fiquei uns dias aí sumidinha, né? Eu estava de repouso por conta da minha coluna. Mas cá estou eu novamente de volta. Que maravilha poder vir aqui conversar com vocês. Gente, mas hoje eu não vou estar fazendo vlog como de costume. Hoje eu vou estar respondendo uma tag para vocês sobre o ano de 2020, né? Essa tag eu tirei da internet mesmo, peguei lá no Google, não foi formulada por mim, tá? Então eu vou estar respondendo para vocês as perguntinhas que tá aqui, ó, no celular do Shelton, porque o meu tá gravando, porque pode servir aí de uma reflexão, né, de tudo que a gente passou esse ano. O ano de 2020, né, gente, vai ficar marcado porque foi um ano complicado em todas as áreas. Então eu vou estar respondendo essas perguntinhas para vocês. Dessa forma a gente vai conversando, vai interagindo, o canal não fica parado e vida que segue, né? Então vamos lá, ó. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual a melhor coisa que te aconteceu nesse ano de 2020? Gente, a melhor coisa que me aconteceu no ano de 2020 não foi só bom para mim, né? Foi bom para mim e para minha família, né? Para mim, pro Wagner, para Eduardo, pro Shelton. Foi a gente ter mudado de casa, né? Por mais que aquela outra casa é nossa, né? A casa é própria. Só que aqui a localização é melhor. E outra coisa também, o Wagner tá se capacitando a cada dia, né? Com esse novo trabalho dele. Então a gente fica feliz um pelo outro, né? Então eu acho que isso foi uma grande bênção pra gente, sabe? Porque eu já... Aqui nessa casa fica próximo do meu trabalho, né? Fica próximo da avenida, próximo do banco, próximo de tudo. Então eu achei que foi uma coisa muito boa que aconteceu na nossa vida. Então vamos para a segunda pergunta. Qual foi a coisa mais desafiadora que te aconteceu no ano de 2020? Gente, eu vou confessar para vocês que o que mais foi desafiador para mim foi no mês de março, assim que começou a pandemia, né? O Shelton me disse que queria ir morar com o pai dele. Eu sei que ele estava com o pai, em boas mãos e tudo, mas para mim, como mãe, não foi fácil enfrentar isso, né? E de deixar aí, ficar longe. Vocês sabem, né? Quem é mãe aí vai me entender. Não foi fácil, foi um desafio para mim, mas foi bom para ele, sabe? Passar um tempo com o pai, conhecer outra cidade, né? Então vinha na minha cabeça aquela preocupação dele estar numa cidade grande, em meio a uma pandemia, né? E estudar em escola diferente, por mais que era online, mas era tudo muito novo para ele. Vocês sabem como é mãe, né? Então isso para mim, gente, foi um desafio muito grande. Só que aí o Shelton foi, né? Conheceu, viveu o que ele queria viver. Ele ficou 4 meses lá. Depois ele voltou embora e tudo deu certo. Então vamos para a terceira pergunta. Qual foi uma alegria inesperada no ano de 2020? Uma alegria inesperada? Ô, gente, a maior alegria inesperada minha foi que eu fiz algumas parcerias, né, com algumas pessoas, com alguns estabelecimentos, e isso me deixou muito feliz, porque a gente que é pequeno aqui no YouTube sabe a dificuldade que a gente tem em fazer parceria, sabe? Ainda mais eu que moro numa cidade pequena, no interior de São Paulo. Então, assim, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Mas eu recebi alguns convites e isso me deixou muito feliz, porque veio de lugares que eu menos esperava, sabe? Então, eu me sinto muito feliz e isso para mim foi uma alegria inesperada, porque eu não estava esperando, sabe? Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Então, vamos para a quarta pergunta. Qual foi um obstáculo inesperado? Gente, eu acho que essa quarta pergunta aqui foi, assim, um obstáculo mundial, né? Que foi a chegada aí dessa doença, né? O Covid-19. Então, essa pandemia deixou obstáculos, assim, em tudo, né? Fechou o mercado, fechou farmácia, fechou a igreja, fechou tudo. Então, não foi fácil. E então, limitou a gente muitas coisas, gente. Então, eu acho que isso dificultou muito, ficou um obstáculo para a gente visitar quem a gente ama, um obstáculo para estar indo congregar, para ir ouvir a palavra de Deus. Então, eu acredito que esse obstáculo não foi só para mim, foi mundial, né? Porque o medo,
né, de contrair essa doença é terrível, ainda não chegou a vacina, estamos preocupados ainda, né, porque essa doença não cessou ainda, então estamos preocupados, mas eu creio que logo Deus vai usar um abençoado aí para essa vacina chegar e a gente poder ficar livre, né. A gente teve que ficar distante, né, de uma certa forma de quem a gente ama por um certo tempo. Ainda estamos limitados, né, gente? Mas para tudo há uma solução. Eu creio que logo venceremos. A quinta pergunta é: escolha 3 palavras para descrever 2020. Foco, força, perseverança. É as 3 palavras-chave que me definem, assim, no ano de 2020. Escolha 3 palavras que seu marido usaria para descrever 2020. Vixe! Neguinho, qual 3 palavras que você descreveria esse ano? Eu falei foco, força e perseverança. E você? Então eu vou falar as 3 palavras que definem o ano de 2020 para o meu esposo, ao meu ver, né? Eu perguntei ali a ele ficou meio sem graça de responder, mas a pergunta é para mim o que eu acho, né? É fé, aprendizado e esperança. Então essas 3 palavras é a que define o ano para ele, ao meu ver. A 8ª pergunta: quais foram os melhores livros que você leu? Gente, eu vou ser sincera para vocês, eu não tenho o hábito de ler livros. Eu não gosto de leitura, sabe? Eu sou meia fraca nisso daí. Mas o livro que eu leio é a Bíblia, então esse para mim vai ser o melhor sempre. A 9ª pergunta: com quem foram seus relacionamentos mais valiosos? Gente, com certeza a família, né? A minha família aqui da minha casa, a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, a minha sogra, os meus cunhados. Gente, a gente viu nessa pandemia quanto é valiosa a nossa família, né? A gente ficou limitado, né? Logo no início a gente não ia na minha sogra, não ia na minha mãe, todo mundo resguardado em casa, então isso nos segurou um pouco. Então, por essa ausência, né, de estar próximo de quem a gente ama, trouxe assim aquela saudade, o coração apertado, então a gente aprendeu a valorizar muito mais a família. Então, com certeza é a nossa família. A 10ª pergunta é: qual foi sua maior mudança pessoal nesse ano? Mudança pessoal. Gente, eu mudei muito, eu aprendi a ser mais paciente, porque eu sou meio acelerada, sabe? Então, com isso tudo, a gente aprendeu a ter um pouquinho mais de paciência, a entender que nem tudo é a hora que a gente quer, que o inesperado pode acontecer a qualquer momento, porque quem estava esperando essa pandemia, né, gente? Ninguém. Então, eu aprendi, com tudo isso que aconteceu esse ano, a ter um pouco mais de paciência. Eu aprendi a valorizar muito mais a minha família, aprendi a valorizar muito mais o meu trabalho, sabe? Eu tive que me manter forte porque os meus filhos precisam de mim, então isso me ensinou muito. Esse ano foi um ano assim de fortalecimento, com certeza. De que forma você cresceu emocionalmente? Gente, eu cresci emocionalmente assim, porque eu tive que me manter forte, né, dentro da minha casa. Eu sempre gostei de ouvir muito oração de manhã, tá o Wagner aqui que não me deixa mentir, à noite. Então eu sempre busquei estar ocupando a minha cabeça, tá desfocando de problemas. Eu não gosto muito de ficar vendo jornal, vendo notícias ruins. Então isso me fez crescer. Eu acredito que essa pandemia, todo mundo se fortaleceu de uma forma, né? Então eu acredito nisso, gente, que mesmo estando em casa, a gente pôde se fortalecer emocionalmente, né? A situação nos obrigou a ser forte, porque a gente tem que ser forte, né? A gente não está isento aqui de problemas. Deus fala na palavra que a gente ia viver no mundo e ter aflições, mas para a gente ter bom ânimo, se fortalecer. É claro que eu tenho dias que eu tô para baixo, tem dia que eu tô triste, tem, porque eu sou ser humano, né? Mas a gente não pode deixar isso se estender por um longo período. Então eu aprendi dessa forma, tá? Então vamos para 12ª pergunta e a última. De que forma você cresceu espiritualmente? Gente, eu acredito que eu cresci espiritualmente, assim, aqui dentro de casa mesmo, assim como emocionalmente. Por quê? A igreja se fechou, faz pouco tempo que abriu, né? Então a gente
teve que buscar força espiritual em casa, assistindo os cultos online, assistindo as orações, porque, gente, eu amo a pregação do pastor Antônio Júnior, eu não perco um dia, ele posta vídeos de cultos, assim, de oração, 6 horas da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, então isso ajuda a gente a se fortalecer, né? Ouvir a palavra, ouvir a oração, ler a Bíblia, procurar ter Deus dentro da gente, sabe? Então eu busquei ter Deus aqui dentro da minha casa mesmo, busquei a presença de Deus dentro do meu lar, estar com Deus dentro do meu coração, ficar com pensamentos positivos. E nessa pandemia a gente se apegou muito a Deus, né? Todo mundo, porque a gente se recorre a Ele na hora da angústia. Então foi dessa forma que eu cresci espiritualmente, né? A igreja fechou, mas nós somos a igreja, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, então a gente não pôde parar de buscar, a gente dobrava o joelho, ora em casa, para tentar ficar forte aí, né? De uma certa forma. Agora, né, com limitações, está tendo culto, estamos indo com prudência e logo, logo, como eu disse aí no início do vídeo, a nossa vida vai voltar ao normal, se Deus quiser. Bom, meus amores, eu amei responder essa tag junto com vocês. É uma reflexão, né, do ano que passou, algumas coisas que a gente conquistou, que serve como metas, né? E é isso aí, gostei muito de retornar aqui para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e que alguma coisa aqui possa ser positivo para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você é novo no meu canal e ainda não se inscreveu, por gentileza se inscreva e venha fazer parte da família Elisângela Vono. Clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e ative o sininho das notificações. Curte bastante esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha, faça tudo o que você sentir aí no seu coração. Depois que você fez tudo isso, tá tudo certo aqui no YouTube. Agora é só você correr lá no meu Instagram, que fica sempre passando aqui, e venha me seguir por lá também. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.